Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Ainda existe tempo hábil para que tenhamos uma out-season em 2025. E se ela acontecer, será que ela será tão forte quanto as out-seasons que vimos nos últimos ciclos? É isso que eu vou te responder neste vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. O tempo está correndo, o relógio não para, estamos a menos de 100 dias de 2026. Muitos começam a se preocupar em relação à out-season ainda este ano. Será que teremos um ciclo estendido ou não? Teremos o fim do ciclo de alta no final desse ano. Se a narrativa, a tese de que o ciclo de 4 anos se manterá estiver correta, nós temos pouco tempo para acelerar. E a minha missão neste vídeo é te mostrar exatamente, com base sólida, se esta aceleração pode acontecer da forma que vimos nos últimos ciclos. Mas antes, eu quero, de fato, te responder de forma objetiva. O que é uma out-season? Algumas pessoas não sabem, então a gente vai elucidar o que é uma out-season de forma extremamente objetiva. A out-season é um período do ciclo de alta do mercado em que as altcoins, que são os ativos menores de maior risco, superam e muito a valorização do Bitcoin. Tem acelerações de 5, 10, 15, 20, 50, 100 vezes. É um período em que o dinheiro flui para os ativos menores e faz com que eles tenham movimentações explosivas. Este tipo de movimento, ele precisa de 3 confirmações. Primeira confirmação é o Bitcoin romper topos e acelerar. Romper topos, acelerar e acumular. A acumulação em topos do Bitcoin é algo necessário. Porque quando o Bitcoin desacelera e começa a acumular em topos, vemos o dinheiro fluir para o Ethereum e o Ethereum começa a acelerar. O Ethereum representa a fase 2 para a confirmação de uma out-season. O Ethereum precisa romper topos e também acumular. Ethereum rompendo topos e acumulando leva o dinheiro para ativos cada vez menores em sua cadeia de capital, de giro de capital. Capital flui para Bitcoin, posteriormente para Ethereum, e a out-season mora justamente nesta fase, quando o dinheiro flui de altcoins grandes para as altcoins médias, pequenas e meme coins, voltando assim para dinheiro, o USDT e o USDC, para que o ciclo se inicie. O movimento de Ethereum para altcoins grandes, médias e pequenas derruba a dominância do Bitcoin. Ela cai vertiginosamente. E é isso que a gente conhece como a temporada das altcoins, a out-season. Mas a out-season que aconteceu 2 vezes, em 2017 e em 2021, está dentro do cronograma para acontecer ao final do ciclo.
E se o ciclo acabar em 2025, não temos muito tempo, não é verdade? Menos de 100 dias. Será que é possível que a out-season aconteça, ou seja, que o Ethereum rompa topos em 2025, acelere, acumule, o dinheiro flua para ativos menores? E se isso acontecer, será que a gente vai ver o mesmo ímpeto agressivo que foi vivenciado por muitos nos últimos ciclos? Vamos avaliar através de uma avaliação da dominância versus avaliação do Total 3, que é um índice de altcoins. Vamos iniciar com a dominância. No ciclo de 2017, nós vimos quedas que se iniciaram no começo do ano de 2017, trouxeram um fluxo de dinheiro que começou a sair do Bitcoin e caminhou para as poucas altcoins que existiam naquele ciclo. Uma das principais era o Ethereum. Vimos o dinheiro fluir, vimos um movimento, sim, de baixa, correção, topo descendente, baixa, correção, topo descendente, mas o movimento mais brutal, que trouxe um impacto também muito brutal para as altcoins, aconteceu a partir de 11 de dezembro de 2017. Nós tivemos na semana anterior, na semana de 4 de dezembro de 2017, a dominância alcançando valores de 71%. E, a partir da semana seguinte, vimos uma queda que perdurou até janeiro de 2018. Então nós tivemos um movimento de queda de 11 de dezembro até 8 de janeiro. 5 semanas de queda, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas de queda que resultaram em uma baixa de 50% na dominância. A dominância caiu 50% em praticamente um mês. Este movimento em 2017, eu vou repetir, 5 semanas. Nós temos 99, 98, menos de 100 dias até o final do ano, até 2026. Nós estamos falando de 3 meses e 1 semana até o fim do ano. Então nós estamos falando de 13 semanas, 14 semanas até o final do ano. Nós precisamos, em 2017, de apenas 5 semanas para que a gente visse uma queda muito agressiva na dominância, que acabou por trazer uma aceleração no Total 3, que é o market cap total, excluindo Bitcoin e Ethereum. Ou seja, é o market cap, a capitalização das altcoins. E a gente teve um movimento que pode parecer pequeno, 547%, mas não é, porque a gente pega a média excluindo o Ethereum. E isso trouxe impactos brutais para as altcoins da época. Altcoins que valorizaram 30, 50, 80, 100 vezes. E um detalhe importante é que nós tivemos uma queda em meados de setembro. Acumulação, para que em meados de outubro
começo de novembro a gente tivesse uma aceleração. Quem acumulou na baixa de setembro chegou a maximizar os seus ganhos, não em 500%, com referência no total 3, mas em 1.680%. Mas vamos nos ater, você entendeu o que eu quis dizer, mas vamos nos ater ao movimento de semanas para atingirmos o pico da out-season de 2017. Precisamos de 5 semanas de queda para que a gente visse uma movimentação brutal nas altcoins. Se a gente passa agora por anos e anos e chega em 2021, nós tivemos uma out-season com a queda agressiva da dominância muito mais alongada. No entanto, ainda assim, se a gente analisar, nós tivemos de 8 a 12 semanas de queda brutal na dominância, que foi uma queda menos agressiva do que a que nós vimos em 2017, que trouxe também uma alta menos agressiva de 400%, mas que, de forma nominal, em resultado, foi tão brutal quanto a out-season de 2017, se não mais brutal. Quem viveu a out-season de 2021 pode deixar aqui o seu relato. Foi algo brutal, absurdo e extremamente agressivo. Muitos se pegam na base de 2021 e esquecem que nós tivemos pandemia, que nós tivemos muitos eventos ao longo do ano de 2021, que acabaram sim criando um espaçamento um pouco maior para essa out-season. Mas o impacto real veio deste movimento. A gente ficou meses em faixas inferiores, o que trouxe acelerações pontuais de ativos específicos. Mas a forra, se é que eu posso chamar dessa forma, a forra dos bolsos, a forra do mercado se deu neste período de 8 a 11, estressando um pouco 12 semanas, que nós tivemos a queda na dominância, que levou a uma aceleração extremamente agressiva das altcoins naquele período. E agora a gente chega a um momento que é extremamente importante. Já visto que o Bitcoin já acelerou e está em sua fase de acumulação. Pode, obviamente, ter mais acelerações, mas a gente está na fase 1 para a fase 2. Precisamos desta aceleração e precisamos desta queda. Que queda, Luan? Esta queda. E, ao que tudo indica, ela pode ser mais rápida do que muitos estão imaginando, seguindo o histórico, e pode sim ter um impacto tão grande quanto a que vimos nos últimos ciclos. E isso ainda em 2025. Isso, obviamente, não é uma garantia, não é uma certeza. Não estamos aqui para colocar que a out-season irá acontecer em 2025. E eu quero que você entenda isso de forma extremamente clara. Nós não estamos aqui colocando datas. O que eu estou aqui para lhe responder é que, sim, a gente tem potencial de ver uma out-season em 2025, se a gente considerar o tempo. Ela pode acontecer ainda em 2025 e ela pode ser tão agressiva quanto
a que vimos nos últimos ciclos. Se ela vai de fato acontecer em 2025, ou se o ciclo vai se descaracterizar e teremos mais meses de alta, quem vai dizer será o mercado. O macro segue totalmente bullish. A maior probabilidade é sim que tenhamos a tão discutida, amada, odiada alt season. Não se forma topo em medo e nós não vimos a euforia real neste ciclo. É por isso que eu sigo com a minha tese de investimento em relação à alt season, que ela é iminente. Por quê? Porque o comportamento humano não muda e o ser humano nunca deixará de ser ganancioso. Então, eu enxergo que sim, a gente tem um caminho marcado, demarcado para que a alt season aconteça, e se ela de fato acontecer nas próximas semanas e até nos próximos meses, ainda teremos, com base histórica, justificativa e algo como plausibilidade de ver ela totalmente configurada e entregando todo o seu potencial. Então, avalie com cuidado, estude, tire as suas dúvidas aqui embaixo. E lembre-se sempre, se não é um vídeo indicando compra, nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas e estudos com base gráfica, base histórica. Faça sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gostou do meu conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. Se você quiser mais atualizações, informações, insights, análises, eu convido você a participar do nosso grupo geral do Telegram, segundo o link da descrição. Participe, tem muita informação bacana esperando por você. É gratuito, segundo o link da descrição. Vamos acompanhar esses próximos meses, que tem tudo para ser os melhores das nossas vidas. Eu volto a qualquer momento com atualizações e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.